Fique à vontade agora. Ok, bom. Cumprimento a corte na pessoa da eminente desembargadora Eva, nossa decana. Cumprimento também Sua Excelência, o representante do Ministério Público, doutor Sana. Cumprimento os senhores servidores na pessoa da nossa secretária, doutora Denise. E havendo quórum, declaro aberta a presente sessão, que declara aprovada a ata da sessão anterior. Justifica a ausência do eminente desembargador Elfo Sábado, se encontrar em gozo de férias. Bom, há uma sustentação oral e nós começaremos a sessão, o julgamento por esse processo. É o item terceiro da pauta, é uma revisão criminal, número 1345-47 de 2020, da relatoria da eminente desembargadora Valquíria. Posterior à relatoria do desembargador Lourdes Nogueira. Cumprimento também o advogado, o Valdir Perazzo, lá de Pernambuco, vai fazer a sustentação oral. Bom dia, doutor Djalma. Você dá a palavra, portanto, à eminente relatora, doutora Valdirene Cordeiro. Bom dia, caríssimos colegas. Cumprimento igualmente o senhor procurador Sami Barbosa, ao nobre advogado, doutor Valdir Perazzo, que está conosco hoje por essa plataforma virtual para defender seu constituinte. Senhor presidente, eu gostaria de indagar ao causídico se ele dispensa a leitura do relatório para já dar início à sustentação do mesmo. Doutor Valdir, com certeza, sim. Ele dispensa a leitura do relatório. A excelência pode... Bom, já pode fazer a sustentação oral, doutor Valdir. Com a palavra, Vossa Excelência, para a sua sustentação pelo prazo regimental. Ok. Excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Justiça, doutor Francisco Djalma da Silva, excelentíssimo senhor desembargadores, excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Valdirene Cordeiro, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, doutor Sami Barbosa. É um prazer imenso estar aqui, senhores desembargadores, trabalhando novamente nesse momento tão difícil por que passa o Brasil, mas aproveito para pedir a Deus que saiamos o mais rápido possível dessa situação. Senhora relatora, José Valdeci Alves Barbosa foi denunciado em coautoria na comarca de Sena Madureira, supostamente pela prática dos crimes de formação de quadrilha, uso de porte ilegal de arma de uso permitido, uso de documento falso e estelionato, e ainda da contravenção penal de se passar por funcionário público. Não entrarei em detalhes, senhora relatora, de como o acusado, ora revisionando, se quedou absolutamente sem defesa por ocasião do julgamento, da instrução de julgamento do processo, mas direi apenas simplesmente que ele não teve oportunidade de apresentar a resposta à acusação. Não apresentou a resposta à acusação, portanto, se quedou indefeso. Não teve oportunidade de fazer prevalecer suas teses de defesa. Evidentemente, sem poder fazer valer suas teses de defesa, e evidentemente que poderia ter sido absolvido sumariamente, poderia a denúncia ter sido rejeitada na sua totalidade, ou pelo menos parcialmente, mas a verdade é que o revisionando, nessa fase do processo da instrução, perante o juízo de piso, se quedou absolutamente indefeso. Ora, mesmo assim, sobreveio a sentença penal condenatória relativamente justa, diga-se de passagem, senhora relatora, porque a juíza entendeu por bem absolver o acusado, ora revisionando, do crime de formação de quadrilha, entendendo que não havia, no caso, estabilidade e permanência. Absolveu
o acusado, ora revisionando, do uso de documento falso, entendendo corretamente que o falso exauriu-se no estelionato, conforme jurisprudência pacificada e reiterada dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Condenou o acusado, ora revisionando, apenas e tão somente pelo crime de estelionato e de se passar por funcionário público. Ora, mesmo o revisionando tendo se quedado sem defesa alguma, mesmo assim o Ministério Público não se conformou e apelou na tentativa de fazer com que fosse condenado pelo crime de formação de quadrilha, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso de documento falso. Pois bem, em chegando o processo no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na Câmara Criminal, também não entrarei em detalhe a forma pela qual o revisionando não foi intimado para fazer as contrarrazões de apelação. Pois bem, quedou-se também indefeso nesse momento processual. Não pôde fazer as contrarrazões de apelação, não pôde comparecer ao Tribunal de Justiça para fazer sustentação oral e ainda não foi intimado do acórdão para, eventualmente, se o quisesse, fazer o recurso especial e extraordinário, como lhe faculta e lhe é de direito. Pois bem, apesar de todas essas irregularidades, a Câmara Criminal condenou novamente o acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uso de documento falso, e sua pena se quedou efetivamente bem mais elevada e exasperada. Então, a defesa apresenta preliminarmente como teses a nulidade desse processo, a nulidade relativamente à persecução, ao momento em que houve a instrução criminal, e a nulidade, repita-se, absoluta, porque se quedou também sem defesa quando julgado a apelação na Câmara Criminal. Então, nesse momento, em defesa oral, pedimos a Vossas Excelências a nulidade absoluta, porque não pode se convalidar, tendo em vista que tem caráter constitucional. O acusado, ora revisionando, se quedou sem defesa, sem possibilidade de exercer o contraditório. Mas, se Vossas Excelências assim não entenderem, pela nulidade do processo a partir da instrução e julgamento, ou pela nulidade do processo em decorrência de que não foi intimado para apresentar as razões, as contrarrazões de apelação, fazer sustentação oral e até mesmo recorrer, a nulidade que ocorreu durante o julgamento no segundo grau. E, finalmente, se Vossas Excelências não entenderem pela nulidade do processo, nulidade gravíssima, que não se convalida, pede-se que seja realmente absolvido do crime de uso falso de documento. Por quê? Porque a decisão da juíza, senhores desembargadores, senhora relatora, está absolutamente correta. O falso foi exatamente para chegar ao crime fim, que seria o estelionato. E qual seria o estelionato? Eles se valeram de um mandado de busca e apreensão falso para resgatar um veículo que reputavam da propriedade de um dos correios, não é? Então, esse falso exauriu-se no estelionato. Essa situação está perfeitamente resolvida nos tribunais superiores, na súmula 508, 708 e 523, né? Razão pela qual, se Vossas Excelências superarem as preliminares da atividade, que absolvam da forma que a juíza já havia decidido, no que diz respeito ao crime de uso falso de documento. Ademais disso, senhores embargadores, não há que se falar em crime de porte ilegal de arma de uso permitido. O fato é absolutamente atípico. E por que o é? Porque o acusado, ora revisionando, senhora relatora, não portava a arma era portada pelos dois correios. E por que era portada pelos dois correios? Porque ambos eram policiais militares, eram policiais civis que estavam inativos e realmente tinham legitimamente essas armas
em decorrência da sua atividade policial. Ora, o acusado, evidentemente, que não tinha condições de acessar essas armas. Essas armas estavam em posse dos dois corréus, de forma que a juíza, ao decidir pela absolvição, entendeu corretamente que não se pode haver responsabilidade objetiva. O acusado não portava as armas, quem portavam eram os corréus, absolveu. Lamentavelmente, a Câmara, data vênia, incorreu num erro judiciário e condenou o acusado pelo porte de arma, supostamente por ser uma arma compartilhada, o que não era, evidentemente. E, finalmente, senhores ministros, o crime não aconteceu, não foi consumado. O crime pelo qual o acusado foi condenado no juízo de pisos e mantida a decisão no segundo grau, não ocorreu na sua forma consumada. Por que não aconteceu na sua forma consumada? Porque o réu, ora revisionando, e os corréus, ao apresentarem um documento falso e resgatarem o carro, supostamente porque era da propriedade de um deles, quando voltavam da cidade de Cruzeiro do Sul, foram abordados pela polícia em Sena Madureira e o carro foi retomado. Então, o crime não passou de tentativa. Razão pela qual, e já concluindo, pediria a Vossas Excelências a nulidade do processo pelas duas que foram apontadas, tanto perante o juízo de primeiro grau, quanto ao juízo de segundo grau, nulidades repetidas, absolutas, porque ferem dispositivo constitucional da ampla defesa e do contraditório. O acusado se quedou indefeso, com violação também do artigo 261, do artigo 396, 396-A, artigo 395, artigo 397. Se Vossas Excelências entenderem que não houve a nulidade absoluta, que absolvam o acusado na forma que já tinha sido decidida anteriormente, para afastar e absolver o acusado, ora revisionando, do crime de uso de documento falso, como do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, adequando-se apenas, sobretudo, àquele crime que foi praticado na sua modalidade tentada, que é o crime de estelionato. Decidindo assim, Vossas Excelências farão justiça, no caso concreto, corrigindo o clamoroso erro judiciário. Chega a palavra. Doutor Sam Barbosa, não testa assunto. Estão me ouvindo? Estou sim. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, em seu nome todo o egrégio Tribunal de Justiça, as senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores. Cumprimento ainda o doutor advogado, que ocupa esta tribuna virtual. Cumprimento os senhores e senhoras servidores e servidoras do Tribunal de Justiça que auxiliam nesta sessão virtual. Há um parecer nos autos da lavra da eminente procuradora Jusceli Evangelista, dizendo que, conforme já anunciado, o João Valbeci Alves Barbosa apresenta a presente revisão criminal a este tribunal, tendo sido ele condenado a 5 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, somados a 2 meses de prisão simples e a 20 dias multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 171 do Código Penal, artigo 45, caput da Lei das Contravenções Penais, como também pelos crimes previstos no artigo 304 do Código Penal, o uso de documentos falsos, e 14 da Lei Federal 10.826, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, combinado com o artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, fundamentando o seu pedido de revisão sob o fundamento de que a condenação teria decorrido de julgamento contrário ao texto expresso em lei penal, como aqui já
repetido da tribuna. Sua Excelência, o doutor advogado, argue, como já dito, preliminarmente, a nulidade absoluta. Sua fase de grau, que culminou na sentença condenatória, quanto na fase recursal do acórdão nulidade, pugnando pela nulidade do acórdão, venerando o acórdão proferido pela Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. No entanto, o parecer acostado aos autos, a doutora Jocely anota que, compulsando os autos 1325, dígito 17, verifica-se que a defesa do revisionado à época não apresentou resposta à acusação, deixando transcorrer em habeas o prazo que foi certificado, inclusive, as folhas 281, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme a certidão acostada aos autos de folhas 253. Essa intimação foi feita, à época, a advogada constituída do revisionando, Verônica Justo de Souza, 4.488, razão pela qual o novo patrono alega nulidade do processo por falta de oportunização de defesa, quando, na verdade, esta ausência de defesa deu-se, segundo o parecer acostado aos autos, não pela falha processual no rito do feito, mas pela ausência de apresentação da defesa pela douta advogada do réu, embora tenha sido ela devidamente notificada à época. No entanto, aduz Sua Excelência, doutora Jocely, que este fato não acarretou prejuízo à defesa do revisionando à época, visto que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 8 de agosto de 2016, o revisionando estava acompanhado de sua advogada, Verônica Justo de Souza, a qual atuou em sua defesa na oitiva das testemunhas durante a instrução processual, bem como em seu interrogatório, e, ao final, postulou, inclusive, a revogação da sua prisão preventiva. Ressalte-se que, naquela ocasião, na presença da advogada, a magistrada de primeiro grau ratificou o recebimento da denúncia conforme termos de audiência, acostada a folhas 365 e 366. Portanto, verifica-se que esse defeito na defesa deveu-se exclusivamente por conta da própria defesa. Agora, utilizar esse descaso como alegação de nulidade, até porque isso já está superado nas diversas outras fases processuais em que tal deveria ter sido alegado, sob pena de preclusão, conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência pátria. Diz Sua Excelência ainda, no parecer, que em sede de alegações finais, folhas 409 a 413, o revisionando apresentou suas teses de defesa, pugnando pela aplicação do princípio da consunção ou da absorção para que o crime de uso de documento falso e a contravenção penal fossem absorvidos pelo estelionato, requerendo a sua condenação tão somente pela prática do delito de estelionato e os demais delitos. A mesma tese que vem agora, que ressurge, que é repristinada agora em sede de revisão criminal. Ou seja, embora não tenha apresentado a sua resposta à acusação no tempo, no momento cabido, por falha da sua própria defesa, mas esta defesa atuou em todo
a instrução processual, inclusive nas alegações finais, trazendo já, naquela oportunidade, as teses que foram trazidas novamente aqui na sede de revisão criminal. Constata-se, portanto, que aquela falha provocada pela própria defesa está devidamente preclusa, foi devidamente preclusa. Não causou nenhum prejuízo à defesa revisionando, aplicando-se o que a doutrina faz de número que não se pode alegar nulidade sem que tenha havido efetivo prejuízo ao mundo. E a doutora Jusceli trouxe aqui toda uma coleção de julgados dos tribunais superiores, nesse sentido que eu deixarei de ler, porque é do conhecimento de Vossas Excelências. No mesmo sentido, quando se requer a nulidade do venerando acórdão proferido pela egrégia Câmara Criminal, aconteceu a mesma coisa. Devidamente notificada, a defesa do revisionando deixou de apresentar as suas contrarrazões ao recurso. A própria defesa, devidamente notificada, deixou de apresentar, deixou transcorrer em habeas o prazo para apresentar suas contrarrazões. De forma que não há que se imputar este fato à Câmara Criminal. Houve a devida notificação, conforme prevê o rito processual, mas a defesa é que deixou de apresentar as suas contrarrazões. Dito isso, senhores desembargadores e senhoras desembargadoras, e trazendo-se as mesmas, repristinando-se as mesmas teses, já articuladas, sede B, nota-se que, conforme consta do douto parecer, não se deve conhecer, não se pode conhecer desta revisão criminal, porque não preenche os requisitos legais e busca-se repristinar indefinidamente a apelação criminal. E nós sabemos todos que a jurisprudência, tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos tribunais superiores, na mesma esteira da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Acre, não permite que a revisão criminal seja utilizada desta maneira, sem que haja provas novas, sem que haja evidências do erro judiciário, apenas como a renovação indefinida da oportunidade de apelação criminal. E aí fica-se trazendo o mesmo fundamento, as mesmas argumentações, inclusive jurídicas, né? Que é essa absorção dos crimes pelo estelionato indefinidamente, de forma que eu reitero aqui o parecer pelo não conhecimento da presente revisão criminal. E no mérito, pela sua improcedência, porque conforme constante também do douto parecer, não é possível aplicar a tese formulada aqui invocada aqui pela douta defesa, inclusive matéria já sumulada pelos tribunais superiores. Apenas para título de ilustração, eu menciono o precedente trazido no douto parecer da terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em que diz: estando devidamente demonstrado nos autos que o agente exigiu da vítima o pagamento de determinada soma em dinheiro, mediante emprego de grave ameaça, sobretudo através de depoimentos da vítima e do próprio apelante, os quais se encontram
perfeita consonância com os demais elementos probantes angariados, não merece acolhida do pleito de desclassificação para o estelionato em forma tentada, forma que esta tese não tem como prosperar. Da mesma forma, o crime de uso de documento falso não pode ser absolvido pelo crime de estelionato, vez que os momentos consumativos dos mesmos são diversos. A condenação, portanto, está de acordo com o que preceitua o direito pátrio. De forma que eu estou com esses argumentos, reiterando integralmente o parecer dos autos por não conhecimento, a presente revisão e no mérito pela sua improcedência. É essa a manifestação ministerial. A palavra agora, excelência, eminente relator, doutor Rodrigo Cordeiro. Senhor presidente, reafirmo meus cumprimentos a esse pleno jurisdicional. Agradeço a sustentação do doutor Valdir Perazzo, como sempre eficiente na luta pelos interesses de seus constituintes. Só um minutinho que sumiu aqui da tela. Em verdade, trata-se de revisão criminal proposta por Valdeci Alves Barbosa, diante da sua condenação nos autos da ação penal número, pela prática dos crimes previstos no artigo 171 do estelionato, do Código Penal, 45 da Lei 3.088/41, fingir-se funcionário público, e, após a apelação do Ministério Público, foi confirmada esta e ainda ampliada por força do Acórdão 27.147, proferido pela Colenda Câmara Criminal desse tribunal, para também condená-lo nas penas do artigo 304 do Código Penal e 14 da Lei Federal 10.826, redundando numa pena de 5 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. Senhores, eu estou tendo aqui um problema de... Me permitam só um minuto. Eu estou com dificuldade aqui no nosso sistema. Está oscilando. Só um minutinho mais. Coisas da... Eu adiantando, digo que o rito irregular desta revisional foi observado, razão pela qual eu estou conhecendo da revisão. Eu faço menção à origem da revisão criminal, ora como ação, ora como recurso, faço menção à doutrina de Guilherme Nutti acerca do acolhimento deste procedimento revisional, e digo que o objetivo de João Valdeci, em verdade, é anular todo o processo desde o seu início, considerando a existência de violação na persecução criminal, sob o fundamento de que a sentença condenatória contrariou tanto esse texto expresso de lei, até o do artigo 621, inciso 1 do Código Penal. E para forjar essas suas teses, o revisionando diz que as decisões que ocasionaram sua condenação transgrediram os princípios da ampla defesa do contraditório, eis que não lhe foi oportunizado o direito à resposta à acusação, produzir provas e ter suas teses jurídicas examinadas, além de não ter sido intimado, na forma da lei, para apresentação de recursos. Senhores, embora fundamentada esta revisão em suposta violação de lei penal, indubitável que a intenção única do revisionando é o reexame das provas constantes dos autos, a discussão dos argumentos já alegados e rechaçados no curso processual. Confirmo esta linha de intelecção conjungido aos autos, e justamente a partir dos autos principais, número 13.2517/2016, infiro que, apesar de ter sido alegado nesta revisional, preliminarmente, que não lhe foi oportunizado o direito à resposta à acusação, o que se tem é o juízo de primeiro grau, procedendo à intimação regular tanto do réu, página 202, quanto de sua advogada, página 253. Entrementes, o prazo transcorreu em albis, ou seja, silenciou a representante ou o representante processual do ora revisionando, que, na verdade, não era o que está se apresentando neste plenário, doutor Valdir.
Diante da não apresentação da defesa, foi nomeado pelo magistrado um representante processual ao réu. No caso, recaiu sobre o advogado Ulisses Dávila Modesto, que tinha o ofício de promover a defesa do ora revisionando. Entrementes, não sobreveio resposta, ou seja, defesa prévia à acusação. No ponto, é de ser revelado que não houve prejuízo à defesa do revisionando, uma vez que na audiência de instrução e julgamento, este se fazia acompanhado agora da advogada Verônica Justo de Souza, que atuou em sua defesa na oitiva das testemunhas, assim como estava presente ao seu interrogatório. Digo ainda que, em alegações finais, o réu, ora revisionando, apresentou suas teses de defesa, tendo pugnado pela aplicação do princípio da construção ou da absolvição para o crime do uso de documento falso e a contravenção penal capturada no artigo 45, para que então fossem absolvidos pelo artigo 171 caput do Código Penal Brasileiro, que é o estelionato. Assim, considerando que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo à parte e inexistindo, reputo prevalecer o princípio da instrumentabilidade das formas positivado no artigo 563 do Código Penal. E eu trago jurisprudência, senhores, peço vênia para não ter que ler, constelado do voto, forjando essa linha de pensamento e aqui, hora externada. Enfatizo que, embora havida inobservância do rito processual previsto, este não acarretou prejuízo ao revisionando, razão pela qual eu rejeito a presente preliminar e submeto ao colegiado. Se vossas excelências preferirem, como tem mais nulidades, apresentarei as três e vossas excelências assim o decidam. Senhor presidente. Pois não, desembargadora. Nesse caso, a desembargadora se encontra impedida em função da atuação da doutora Jusceli. Eu passo, então, a colher os votos pela ordem em relação à preliminar. Desembargador Samuel, como vota? Tem um revisor, senhor presidente. Desculpe, revisor. Doutora, nesse caso, aqui, doutor Aldion Nogueira. Vota, excelência. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, cumprimento o Valdir Perazzo, presente, e os servidores dessa casa. Eu passo na pessoa da doutora Denise, diretora judiciária. Relativamente à preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa, eu sigo com a mesma linha da senhora relatora, entendendo que não houve nulidade por falta de defesa. E aqui o que se revela é a deficiência da defesa sem demonstração do prejuízo ao revisionando, em virtude da ausência de apresentação da resposta à acusação. O que o requerente e a sua advogada à época foram intimados, e isso consta nos autos, as folhas 253, 281, da ação penal, e eles foram intimados para a apresentação da defesa. A advogada, o revisionando, ela estava presente no ambiente de instrução de julgamento, está nas folhas 365, 366 da autuação penal, e apresentou peça de alegações finais, está nas folhas 409 e 413 dos autos da ação penal. Então, o senhor presidente entende que não prospera a tese de a nulidade, né, nessas oportunidades. Portanto, eu acompanho para a relatora com relação à rejeição da preliminar. Agora sim, Samuel. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os eminentes desembargadores, procurador de Justiça, Sam Barbosa, cumprimento o advogado, Valdir Perazzo, pela sustentação feita, os servidores, a diretora Denise, o Ângelo e a Neuza, que também deve estar na sala. Eu acompanho o voto da eminente relatora, seguida que foi pelo revisor. Desembargador Pedro Manso. Novas saudações a todos. Em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os desembargadores presentes nessa sessão virtual, o senhor procurador, Sam Barbosa, o senhor advogado Valdir Perazzo e os demais, os seus servidores, da nossa diretora, Denise. Esse processo, eu salvo engano, participei na Câmara Criminal e já é bastante conhecido. Eu sigo a senhora relatora, preliminar, sem divergência. Roberto Barros. Senhor presidente, eu cumprimento, em seu nome eu cumprimento as eminentes desembargadoras e os eminentes desembargadores, também cumprimento o senhor procurador de Justiça, doutor Sam Barbosa,
os advogados na pessoa do Dr. Valdir Perazzo, eventuais na pessoa da Denise, doutora Denise, Ângelo e demais servidores do tribunal que nos auxiliam. Senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente no ponto Sua Excelência eminente relatora e o revisor e os colegas que nos secundaram. É como voto. Senadora Regina Ferrari. Senhor presidente, Tribunal de Justiça, desembargador Francisco de Jamas, desembargador, senhor procurador de Justiça. Senhor presidente. Desculpa, é a Denise. Denise, por favor. Desculpa, Regina. O desembargador presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os eminentes pares, o ilustre procurador, o doutor Valdir Perazzo, e acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Agora sim, desembargadora Regina. Voto. Cumprimento os nobres advogados e já lancei voto na plataforma virtual, de forma que acompanho integralmente a nobre relatora, parabenizando o ímpeto advogado que sempre está aqui na defesa dos seus constituintes. Parabéns, doutor Valdir Perazzo. Babu Júnior Alberto. Senhor presidente, muito bom dia. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, o procurador de Justiça. Parabéns também ao doutor Valdir Perazzo, sempre combativo ali na defesa de seus clientes. A função do advogado é essencial, né, para a administração da justiça. Saúdo pela discussão. Mas eu também, senhor presidente, eu comungo do mesmo entendimento já manifestado pela eminente relatora e pelo revisor, de forma que acompanho na íntegra aqui os votos. Desembargador Luiz como Luiz. Bom dia, eminente presidente, eminentes pares, senhor procurador de justiça, ilustre advogado, senhores funcionários. De igual forma, eu acompanho também a eminente relator, senhor presidente. Ok. Decide o tribunal, unanimidade, rejeitar a preliminar proposta pelo eminente, pela defesa do acusado. Retorno a palavra à Sua Excelência, eminente relatora, próximo voto. Senhores, tem ainda uma preliminar aduzida de nulidade de cerceamento de defesa à falta de contrarrazões ao apelo ministerial. Digo eu que, igualmente, melhor sorte que a preliminar anterior, esta não tem. E por quê? Porque o revisionando foi intimado por sua patrona, na página 591 dos autos, e novamente deixou fluir o prazo para seu pronunciamento, como registrado nos autos também, a página 592. Oportuno repetir, sem a pretensão alguma de tautologismo, que apesar dessa preliminar ser fundamentada na premissa de que as contrarrazões não foram apresentadas dada a ausência de representação processual, a renúncia do mandato da causídica somente ocorreu após 3 meses do transcurso do prazo. Por isso, não deve prosperar a alegação de cerceamento de defesa. Eu robusteço essa linha de intelecção com inúmeros arestos. Mais uma vez, peço a tolerância e venha dos meus pares para não ter que ler, constará dos votos. Digo ainda, registrando, que a ausência de contrarrazões não caracteriza por si só carência de defesa, notadamente se o réu e seu defensor são devidamente intimados e permanecem inertes, como é o caso dos autos, dado o princípio da voluntariedade dos recursos previsto no artigo 574 do nosso Código de Processo Penal. Forjo essa linha também em inúmeros arestos das nossas cortes superiores, e, razão disso, eu afasto essa preliminar de cerceamento de defesa. Igualmente, senhor presidente. E eu ouço o desembargador Nogueira. Desembargador Nogueira. Senhor presidente, eu aproveito para cumprimentar o doutor Sandro, como não tinha feito anteriormente, e digo que, com relação à preliminar de nulidade, da ocorrência da ausência das contrarrazões do apelo ministerial, tem o mesmo entendimento da senhora relatora, já que o revisionando foi devidamente intimado, por intermédio de sua advogada, está às folhas 591 dos autos da ação penal. E a advogada deixou, novamente, transcorrer o prazo sem resposta, conforme consta nas folhas 592, de modo que não prospera também essa preliminar e eu rejeito, acompanho a senhora relatora.
Samuel. Estou de acordo, excelência. Acompanho a relatora. Senador Pedro Lanz. Sigo a relatora, sem divergência. Senador Roberto Barros. Também acompanho a relatora, presidente. Senadora Denise Bonfim. Sigo a relatora. Desembargador Júnior Alberto. Com a relatora, senhor presidente. Senador Luiz Camões. A desembargadora Regina votou, senhor presidente? Senadora Regina Tari. A senhora relatora. Senador Luiz Camões. Com a relatora, senhor presidente. E, com unanimidade, decide o tribunal ajeitar a preliminar de nulidade desta feita em relação à falta de contra-razões da defesa em 7 recursos. Não é isso, doutor? Doutora Valguirene, é isso? Senhor presidente, Violação contraditória e ampla defesa. É isso? Rejeitada à unanimidade. Preliminar de ausência de contra-razões também rejeitada à unanimidade. Ok? Eu torno a palavra com excelência, eminente relatora. senhor presidente, serei breve. No mérito da leitura das peças produzidas pela defesa do acusado, notadamente as alegações finais, vejo que os argumentos de mérito assinalados são análogos aos expostos finais de audiência revisional, não apresentando qualquer espécie de relato ou recurso probatório que demonstre minimamente que a sentença condenatória foi contrária ao trecho de lei penal ou à evidência dos autos. No que tange ao processo de individualização da pena, o inconformismo da defesa não foi objeto, inclusive, do apelo, motivo pelo qual reputa esta magistrada encontrar-se precluso e, por seguinte, não pode ser apreciado em sede revisional. Eu faço menção à jurisprudência do STJ e, igualmente, desse tribunal, que possui entendimento pacificado acerca da imprestabilidade da revisão como nova apelação. Peço também, mais uma vez, venha para não ter que ler. Faço menção à doutrina da professora sempre citada, Ada Pellegrini, também nessa mesma ótica. E, fim, senhor presidente, lançando voto pelo conhecimento e improcedência da revisional como voto. O presidente, também não conheço a revisão criminal, porque, apesar do autor ter fundamentado a propositura da revisão na violação da lei penal, é indubitável que a intenção única do requerente é reexaminar as provas constantes autos e rediscutir os argumentos já alegados e, fundamentadamente, rechaçados no curso processual. Daí que acompanho o voto da senhora relatora para não conhecer da revisão criminal, uma vez que a sentença condenatória não contrariou o texto expresso da lei penal, não se subsumindo assim na hipótese prevista no artigo 326.1 do Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente. Ok, desembargador Samuel. Senhor presidente, me permita de fazer um reforço no voto, esclarecimento. Por qual motivo eu conheci, senhor relator? Porque eu tive que apreciar as nulidades. E para não ser invocado qualquer eiva no voto, eu te conheci e julguei improcedente a revisional. Só esclarecimento ao meu senhor presidente. Senhor presidente, então eu faço a retificação também, no sentido de conhecer em razão das preliminares, mas julgar improcedente. Senador Samuel Evangelista. De acordo com o voto da relatora. Senador Pedro Lanz. Eu renovo as saudações e só para título de esclarecimento, esse recurso que é que é o acordo 27147 da relatoria do mesmo desembargador Samuel Evangelista, que presidia a Câmara na época, 786-818. E só um fato que até, salvo engano, nas gravações, só para título, existia informes, dentro do fórum ou algo assim, em frente ao fórum, se exigia mandado de busca e apreensão falsos, né? E busca de veículos, e os policiais, outros correios do processo do Hora Revisionando, faziam parte desse possível esquema de busca e apreensão de veículos com mandado falso. E, salvo engano, nós encaminhamos à corregedoria o fato gravíssimo, no sentido. Inclusive, um dos policiais, mais antigo, até veio a falecer. Então, existia
informe, senhor presidente, senhor corregedor, de uma possível quadrilha, né, dentro do fórum ou em frente ao fórum, de acesso a alguns dados de veículos que estavam nessa situação. Também, rejeitando a situação do advogado, o veículo foi apreendido, entre aspas, em Cruzeiro do Sul, e já houve a execução policial, então não houve a tentativa. O veículo ficou na posse do órgão revisionando e outros que eram réus ou apelantes na época. Então, eu não tenho divergência quanto à senhora relatora, né, pelos seus esclarecimentos, os seus revisores que me antecederam. Eu queria esse esclarecimento, porque na época, salvo engano, o embargador Júnior, eu pedi que a Corregedoria averiguasse essa possível quadrilha, né, que havia outros informes de quadrilha sabendo carros, veículos estavam disponíveis ou estavam apreendidos pelas financiadoras, usavam mandatos falsos para intimidar ou algo assim. É só esclarecimento, então, a paciência, obrigado pela atenção. E eu sigo a relatora. Embargador Roberto Barros. Senhor presidente, eu voto acompanhando a relatora. Embargadora Denise Bonfim. Acompanho a relatora. Regina Ferrari. Acompanho a relatora, sim. Embargador Júnior Roberto. Senhor presidente, eu sigo a relatora e também o voto do revisor. Embargador Luiz Camolês. Com a relatora eminente presente. No mérito desse tribunal, unanimidade, julgar improcedente a revisão nos termos do voto da relatora e das mídias digitais da já dando continuidade, me chamo a julgamento, o item primeiro da pauta, ou seja, o MS número 100, 1145-75-2020, da relatoria do embargador Samuel Evangelista, o impetrante no caso é Adalto Nogueira da Cruz. Com a palavra, Sua Excelência, doutor Samuel Evangelista. Um momento, senhor presidente. Eu encaminhei o voto, senhor presidente, denegando a ordem. Ok, falta votar nesse caso, para todos votar. Todos já votaram, com exceção do embargador Pedro Lange, embargadora Valdirene e embargador Lodivon Nogueira. Embargador Pedro, como vota nesse caso? Temos que ouvir o procurador, né? Eu vou ouvir o procurador. Doutor Samba, agora, senhor presidente, eu reitero meus cumprimentos a todos e digo que o parecer dos autos, a palavra da procuradora Rita de Cássia, é no mesmo sentido pela denegação da segurança. Doutor Pedro. Eu também denego segurança, sigo o seu relator. Doutora Valdirene. Adiro o voto do relator, excelência. Embargador Lodivon Nogueira. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatoria. Todos já votaram, faltavam não somente esse tribunal de segurança, a OMS, os termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Na sequência, o item 2 da pauta, também o mandado de segurança, número 1442-47-2020. Esse caso está faltando votar não somente embargador Pedro Lange e Luiz Camolês. Esse processo da relatoria do embargador Lodivon Nogueira e o impetrante no caso é Vladimir Sena e Araújo. Os, portanto, doutor procurador. O parecer dos autos é pela denegação da ordem, presidente. Tá, e o embargador Pedro Lange, vota? Sigo o seu relator, sem divergência. Embargador Luiz Camolês. Senhor presidente, eu só fiquei na dúvida, e por isso até que eu não votei, eu solicito do desembargador Lodivon, que é o relator, se nessa questão de mandado de segurança pode ser essa extensão de intimar a parte a proferir de acordo com o voto dele. Foi por isso que eu não votei, eu fiquei na dúvida. Pois não, embargador
Qual exatamente a dúvida? Lá no final, desembargador Lodivon, que era para intimar o Estado a se manifestar, alguma coisa assim. Eu li ontem o voto, por isso que eu não votei, eu fiquei na dúvida. Não, apenas a autoridade coatora, ela vai poder fazer esse juízo de conveniência e oportunidade, né? Então, na verdade, aqui fica foi revogada a liminar, porque antes foi concedido aqui autorizando que o petente pudesse se afastar para estudos, né? E aqui está sendo revogado e dizendo não, o fundamento que foi determinado, foi especificado no ato que autorizava, aliás, que impedia que ele estudasse fora, esse fundamento não é válido. Então, ele está dizendo, esse fundamento não é válido. Ele pode, portanto, fazer um novo juízo de conveniência e oportunidade. Isso não é dentro do mesmo processo, dentro do mesmo mandato de segurança, essa que foi a minha dúvida. Não. Isso aí, não, aqui está encerrado. Então, aí é denegando a segurança, né? Não, concedendo empate, porque quer que seja revogado o ato que impediu o acesso dele, né, ao estudo fora. Então, mas a minha dúvida, desembargador Lodivon, se isso não seria o caso de denegar a ordem e ele ingressar novamente ou não? Não, se denegar, o fundamento, o que eu estou dizendo no mandado de segurança é que o fundamento, seja, o fundamento utilizado pela administração é um fundamento ilegal. Eles estão utilizando um fundamento que não se ajusta à situação dele. Estão dizendo o seguinte, ele não pode se afastar porque ele era servidor que ingressou... Não era efetivo. Isso. Não era efetivo. Então, estão dizendo esse fundamento, só que esse fundamento é um fundamento inválido. Então, ele não pode utilizar esse fundamento. Pelos motivos determinantes que foram utilizados, né, o ato é ilegal. Só que o que ele quer é que o judiciário determine, que autorize que ele continue, que ele possa fazer esse curso. Não, esse ponto é um ato que é exclusivo da administração pública. Não é o judiciário que vai substituir. Então, fica anulado o ato, que o fundamento é inválido. Todavia, autorizar ele, que ele possa se afastar para estudo, não, isso aí é um ato da administração. E ela vai ter que trazer um fundamento, que não seja o mesmo fundamento que foi utilizado, que esse é inválido. Entendi. Alcancei. Obrigado. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Ok, então, proclamo o resultado. Decidiu o tribunal, a unanimidade, considera em par a segurança nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Okay? O item seguinte é o item 4º da pauta, o MS número, aliás, o agravo regimental, sigla 100, 1370, 66218, da relatoria do Estado 3. O agravante do caso é André Luiz Moura Tequim. A palavra, portanto, por excelência. Senhor presidente, eminentes pares e ilustre procurador, já também lancei o voto, senhor presidente, em razão disso, e creio que não há muita dificuldade em relação ao assunto, que nós já deliberamos muito sobre isso. O voto está no sistema e é um voto muito curto. Obrigado, senhor presidente. Caso for votar, para do Pedro Ramos. Todos a votarem, os presidentes para do Pedro Ramos. Eu sigo o senhor relator. Decide o tribunal, a unanimidade, julgar prejudicado o agravo nos termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Caso, já o item 5, já o item 5 da pauta, também agravo regimental, número 00038 48 1999, relatoria do desembargador Pedro Ramos, e o agravante deste caso é José Guedes Cabral Filho. Uma palavra por excelência, presidente, relator. Só conhecimento, Vossa Excelência, tem alguns colegas nossos impedidos, e na sessão passada me coube a presidência, mas como só existia 4, sabe, desembargadores disponíveis, então, aptos a votar,
Aí eu retirei de mesa, por isso que eu volto esse processo nessa sentada, e eu conheço do agravo, mas eu desprovejo. É assim que está encaminhado o agravo. Excelência. Nesse caso, se encontra o pedido daqui dos pastores Samuel, pastor Roberto Barros, Regina Ferrari e Laudibu Nogueira. Passo. Então, falta votar. Nesse caso, todos já votaram, com exceção do Barroso, que não pode votar. Falta, portanto, só a desembargadora Eva Evangelista. Um voto, Vossa Excelência, desembargadora, nesse caso. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador Sam Barbosa, saúde da nobre diretora. Presidente, eu não visualizei este processo ontem, por isso que não lancei meu voto, mas eu já estou integrada agora neste momento e eu voto. Não visualizei, na verdade, na lista dos processos em pauta. Eu voto acompanhando o eminente relator integralmente. Eu estava presente quando aliás, eu conheço a decisão monocrática de Sua Excelência, em uma exceção de executividade, eu acompanho integralmente. Então, decide o tribunal, a unanimidade, negar a provimento ao agravo do termo do corpo relator e das mídias digitais aprivadas. Senhores, encerramos uma vez mais processo. Eu concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Iniciando o acordo que após essa sessão nós teremos ainda, por 5 minutos, teremos a sessão administrativa. E concedo, portanto, a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo manifestação, declaro, portanto, encerrada a presente sessão, cumprimentando acordo, mais uma vez na pessoa de Sua Excelência, eminente Barroso Eva, e também Sua Excelência, doutor Procurador de Justiça, e os servidores na pessoa da doutora Denise. E declaro, portanto, encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa tarde. Vamos por 5 minutos, depois a gente retorna para a abertura da sessão administrativa.